Olá, dando continuidade à programação de temas para agricultura de precisão, hoje falaremos bastante parte prática de amostragem de campo, programas, equipamentos, e por isso eu vou acabar falando várias marcas e não necessariamente eu estou indicando essas marcas. Eu vou falar algumas marcas que eu tenho mais proximidade em função da disponibilidade desses equipamentos em nosso laboratório e em função disso eu posso falar mais a respeito. Em função também, obviamente que o que eu vou falar aqui é realmente o que a gente está aplicando em campo e com isso esses programas e os equipamentos que eu vou apontar, né, que eu tenho mais proximidade mas isso não significa que não há outros fabricantes no mercado que façam alguma atividade semelhante, ok? Então esse é um disclaimer aí, uma ressalva de início do conteúdo que eu vou começar a passar agora. Então, equipamentos para amostragem de campo, programas de amostragem de campo e como é esse processo de amostragem em campo, não é? Mais à frente nós vamos falar um tema específico de como fazer a amostragem de solo, como fazer a amostragem de planta daninha, como fazer a amostragem de pragas de solo, principalmente, como nematóide. Mas nesse momento a gente vai fazer uma abrangência geral sobre o conteúdo, sobre o processo em si, ok? Não especificamente sobre planta daninha ou de solo, mas sobre o processo em si, tá bem? Então, primeiro, a gente, antes de falar sobre mapeamento, num próximo tema de nematóide, por exemplo, ou de plantas daninhas, não é? Para fazer aplicação localizada, é importante a gente entender que nesse processo de mapeamento, nós gastamos dinheiro, nós gastamos recurso. Então nós estamos gastando recurso para fazer a coleta ou mapeamento da variabilidade espacial de determinado atributo, com o objetivo final depois de usar essa informação para alguma aplicação, que é no momento da aplicação que a agricultura de precisão nos traz o retorno financeiro. Então não adianta nada fazer mapeamento das coisas se essa informação não for utilizada. Então, para isso, por exemplo, no mapeamento de fertilidade do solo, obviamente que eu quero fazer a aplicação de alguma coisa depois, de algum insumo, do calcário, fazer aplicação em taxa diferenciada de calcário, de potássio, de fósforo, não é? Então eu quero aplicar, ou se eu fizer, por exemplo, da textura, vou fazer o teor de argila, eu quero fazer essa aplicação depois para fazer uma zona de manejo, não é? Ou fazer uma aplicação em populações diferentes de soja ou de milho. Então, tudo isso a gente vai ver no decorrer. Hoje nós vamos falar o processo geral da amostragem em si. E esse processo de amostragem, nós temos que pensar de novo, nós queremos determinar a variabilidade espacial. Então, do ponto de vista do mapeamento de amostras de solo para fazer análise em laboratório, nós temos o processo de amostragem tradicional e no processo de amostragem tradicional nós temos a aleatoriedade da ocorrência da fertilidade. Então, segundo o processo tradicional, o talhão é homogêneo, então é óbvio que eu vou tirar subamostras no talhão inteiro. Se essa tela aqui fosse o nosso talhão, sairia fazendo zigue-zague e coletando as informações pontuais para fazer uma amostra composta do talhão inteiro. Esse não é o processo da amostragem. Então eu faria ali de acordo com a declividade, o zigue-zague transpassando a declividade, não é? Nesse sentido aqui, por exemplo, se o talhão fosse a minha tela, mas não é o caso do mapeamento na agricultura de precisão. Nós queremos caracterizar a variabilidade espacial. Portanto, nós precisamos tirar amostras pontuais. E essas amostras pontuais georreferenciadas, ou seja, posicionadas com GPS.
Tudo bem? Para que eu possa depois fazer um processo de extrapolação daquela informação pontual para a área inteira, e esse processo nós já haremos agora de interpolação. Então, para fazer o processo de interpolação, que vai fazer o mapa da variabilidade espacial de todo aquele atributo mapeado, eu preciso tirar amostras pontuais. Agora, como fazer essas amostragens pontuais? A amostragem pontual é por amostras que eu vou caminhar até determinada região, até determinado ponto no talhão e fazer a coleta utilizando um sistema de navegação global, o sistema de GNSS ou GPS, tá bem? Então, estudar a variabilidade espacial eu posso usar para fazer do mapeamento de fertilidade, para fazer uma correlação com o mapa de produtividade e assim tentar determinar a zona de manejo. Ou correlacionar com o mapa de, por exemplo, fazer um mapa de textura e utilizar esse mapa de textura para fazer a aplicação em variabilidade espacial de um herbicida pré-emergente, porque o herbicida pré-emergente, o alvo dele é o solo, e esse herbicida reage com a argila, em função dos colóides do solo. Então eu vou precisar aplicar mais taxa de herbicida onde é que tem maior CTC. Mas, na maior parte das vezes, isso é para outras aplicações. Vamos usar os mapas de fertilidade para fazer o quê? A aplicação localizada de fertilizantes e corretivos, né? Calcário, fósforo, potássio, né? Principalmente. Então, nesse sentido, hoje, a aplicabilidade prática dentro da agricultura de precisão, que está sendo feito mesmo, não é blá 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 não, já está sendo feito para fertilidade tranquilamente, mas nós temos vários potenciais do mapa de fertilidade para outras aplicações, zona de manejo, aplicação em VRT, taxas diferenciadas eu costumo chamar de VRT, tá? Então todo momento falar VRT, é Variable Rate Technology, que tem a ver com a aplicação em taxa diferenciada, dose diferenciada de um determinado insumo. E nesse caso eu posso usar o mapeamento de fertilidade e também da textura do solo, que no processo é o mesmo. Estou falando mapeamento de fertilidade, mas o mapeamento da textura eu vou fazer junto com as amostras de fertilidade, então eu acabo fazendo no mesmo processo de análise lá quando se envia para o laboratório, para fazer a aplicação, por exemplo, de, como eu dei o exemplo, no herbicida pré-emergente, pouco usado hoje, mas também vem ao caso, o herbicida PPI, que é pré-partido incorporado, né? Muito bem. Então, o processo de amostragem de solo, ele pode ser em grade ou regionalizado. Então, essas duas grandes diferenças, tá bem? Então, aqui nós temos uma amostragem em grade, quando nós temos pontos de uma determinada malha amostral, e aí caminharemos até esses pontos e coletamos subamostras em cima desses pontos, e o caminhamento, o direcionamento até chegar naquele ponto é feito por um sistema de processamento global. Essa amostragem é pontual, quando eu quero fazer interpolação, ou a amostragem pode ser em células. Nós vamos estender mais o assunto nessas duas subdivisões mais a seguir. Então a amostragem é em grade, quando nós temos malha, ou a amostragem regionalizada, quando eu não tenho uma malha. Por exemplo, eu tenho um mapa de solo. Então hoje nós temos os mapas de insolo do IBGE, ou até mesmo se eu pegar de site da Embrapa, ou site do IBGE, nós temos mapas de solos mais detalhados, ou seja, em uma menor escala, onde eu consigo chegar até muitas vezes ter mapa diferenciando o solo dentro de uma propriedade, ou mesmo dentro de um talhão, não é? Então esses mapas de solo são utilizados bastante para fazer zonas de manejo, principalmente, não é? E esses mapas de solo também nos auxiliam para fazer uma amostragem regionalizada, ou seja, os pontos amostrais não serão tomados mais em grades, mas dentro das áreas aonde aquela mancha de solo ocorre. Então essas amostragens pode ser, por exemplo, de solo, classe de solo, como eu dei o exemplo, mas isso é um exemplo de amostragem regionalizada. E como eu posso regionalizar essa amostra? Eu posso regionalizar através de uma zona de manejo. Ah, o que é isso? É uma zona onde o manejo ele fica fixo, ou seja, zona de alta vai ser zona de alta, zona de baixa vai ser zona de baixa, não importa o ano, isso com o transpassar do tempo, ou seja,
ano após ano, vou usar essa zona de manejo, e essa zona de manejo, então, tem que ter atributos que criaram essas zonas, atributos que são estáveis. Por exemplo, a textura. Eu não altero a textura do solo, é praticamente impossível, não numa curta escala de tempo, não em 100 anos. Né? Já morri, a textura não mudou. Então, nesse caso, zona de manejo, ela pode ter bastante, pode, tenho que estudar a área, pode ter bastante influência da textura. E essa zona, então, ela vai ser usada ano após ano. Então, essa amostra não faz sentido eu fazer pontual mais em grade. Por quê? Não pontual, mas em grade, em malha amostral. Por quê? Porque eu já estabeleci uma zona onde eu vou trabalhar em cima dessa zona de manejo. Então, nesse caso, é um exemplo de amostragem regionalizada, não é? E nesse caso, eu vou aleatorizar minhas subamostras dentro da minha zona que tenham a mesma informação, por exemplo, o mesmo solo, ou a mesma textura, ou classe de textura. Então, eu posso então tomar a minha amostra regionalizada a partir de zonas de manejo, a partir de classes de solo, como esse exemplo que está sendo ilustrado, ou a partir de classe de textura. Mas é tudo, meu solo é tudo textura argilosa. Muito bem, seu solo é tudo textura argilosa, mas não é tudo 80% de argila. Vai ter região do campo onde tem 50%, então eu posso fazer classes de textura, 50-60, 60-70, 70-80, ou só textura mais arenosa, 20-30, ou 15-20, né? E aí eu vou adotar estratégias de manejo diferentemente para cada classe de textura mapeada. Portanto, não faz sentido eu fazer a minha amostragem em grade. Então, quando eu vou adotar a minha amostragem em grade e a amostragem regionalizada? Isso aí é uma base para a agricultura de precisão que estou falando agora, hein? Vou adotar uma amostragem em grade quando eu não tenho a mínima noção do que está acontecendo na área. Cheguei lá de bonitão na área, não faço ideia do que está acontecendo com a textura. Ora, se eu não tenho informação nenhuma, eu vou precisar ter uma amostragem em grade. Vou fazer, por exemplo, um mapeamento de banco de sementes. Ora, não tenho a mínima noção onde que tem mais ou menos sementes. Então eu vou fazer a amostragem de banco de sementes, mas eu já tenho uma amostragem, por exemplo, de onde ocorrem as manchas de plantas daninhas que estão estabelecidas porque elas são, por exemplo, manchas de herbicidas de plantas daninhas resistentes. Ora, então eu já tenho uma base para fazer amostragem regionalizada. Então, assim, são duas estratégias básicas, estratégias de amostragem. Quando eu tenho informação prévia, a amostragem regionalizada. Quando eu não tenho informação nenhuma, a amostragem em grade. Tá bem? Para frente, então. Vou fazer, então, a amostragem em grade, a amostragem numa malha amostral. Como é que eu faço? Bom, a primeira coisa a fazer é a bordadura do talhão. A partir da bordadura do talhão, nós criamos uma grade. De quanto? Ora, aí depende da minha homogeneidade do talhão. Se for amostragem de solos e eu tenho um solo homogêneo no talhão inteiro, isso é muito comum em latossolo. Por quê? Porque em latossolo tende a ter em áreas mais planas. Né? Já podizólicos tende a ter em áreas com maior declividade. Então, nesse caso, em podizólico, eu vou diminuir o tamanho da grade. Em latossolos eu posso aumentar. Então essa coisa que eu posso fazer a minha amostragem de 5 por 5 hectares e isso aí é válido para todo lugar, é errado. Precisa, dependendo principalmente, a textura é muito atrelada, a textura é atrelada ao tipo de solo e a classe de solo, né? E o solo é muito atrelado à declividade. Por quê? Porque a declividade faz com que, em função do tempo de desenvolvimento daquele solo, a declividade está atrelada com o intemperismo e a manutenção de diferentes teores de umidade, e isso ao longo do tempo fez com que houvesse, em função do relevo, um surgimento de classes de solos diferentes. Né? Então, nesse caso,
Regiões onde eu tenho maior declividade, eu não poderia adotar uma grade de 5 por 5 hectares para fazer fertilidade. Vou dar um exemplo aqui, sul do Paraná. Não faça isso no sul do Paraná. Abaixe esse tamanho da grade. Aí eu vou falar, por exemplo, o cerrado totalmente plano. Aqui, regiões de chapadões, aqui talvez eu possa usar uns 5 por 5 hectares. Mas mesmo aqui, existem regiões com uma declividade um pouco maior de 5%, na beira dos canais de drenagem, principalmente perto dos rios. Então, nessas áreas, a declividade é um pouco maior. Ali eu não posso adotar 5 por 5. Por quê? Porque a variabilidade espacial não acontece de uma forma homogênea. Então, essa grade de 5 por 5 eu vou adotar em terrenos planos. Em terrenos mais declivosos, eu preciso abaixar isso. Para quanto? Comercialmente, até 2 hectares. Não é? Estou falando do ponto de vista comercial, do ponto de vista acadêmico. Se você for acadêmico, quer fazer um estudo, ora, se você vai fazer algum estudo acadêmico de fertilidade do solo, vou te dizer que a sua grade não deve passar de 1 hectare nunca. Em alguns casos, até uma grade de 50 por 50, dependendo do atributo que você vai mapear. Você vai fazer mapeamento de compactação, sua grade não deve passar de 10 metros. Olha só o que eu estou falando. Compactação não passa de 10 metros. Então, mas eu vou fazer quantos pontos? Isso eu não estou falando do ponto de vista acadêmico, não, né? Não passe, no ponto de vista comercial, para compactação, não passe de 50 metros. Porque acima de 50 metros há aleatoriedade da variabilidade. A variabilidade ela acontece ao acaso. Nossa, o que você está falando? Estou falando do estudo da geoestatística. E é a área da estatística que estuda variabilidade espacial. E vamos ter um tema específico para tratar disso. Então, qual é o tamanho do grid? Depende do seu atributo. O que é que você está mapeando? Depende de outro ponto também. Qual é a variabilidade local? Se a sua e a variabilidade está atrelada à declividade. Quando nós estamos falando de solo, tá bem? Não estou falando de plandaninha. Então, nesse caso, tenha consciência do primeira visita na área e observe a declividade do terreno. A declividade vai mandar na textura. A declividade vai mandar na classe de solo. E depende, se o seu terreno for plano, 1, 2% de declividade, do ponto de vista comercial, meta o pau na grade de 5 hectares. Do ponto de vista acadêmico, cuidado. Aí nós precisamos estudar mais o alcance do semivarograma. Não é? É a questão da geoestatística. E geralmente não passa de uma grade de 1 hectare. Mas aí o ponto, esse ponto aqui em destaque em azul, não é? Coloque 10% a mais os pontos, além da sua grade amostral. Mesmo que você esteja fazendo comercialmente numa grade de 5 por 5 hectares. Coloque mais pontos na curta escala. Isso vai ajudar o seu programa, o seu software de SIG, o seu programa de sistema de informações geográficas, a determinar a variabilidade espacial na curta escala e modelar melhor a sua interpolação. Tá bem? Então ajude o seu programa, tire 10% a mais dos pontos, coloque, amostre 10% a mais dos pontos em uma curta escala, como eu estou mostrando aqui, ó, metade da metade, metade dos pontos, metade da metade, ó, aqui é metade, então aqui é metade da metade, e aleatorize isso na área, tá bem? E aí você vai com um programa de campo depois, e esse programa de campo aí você vai, veja aqui, nós temos aqui esse ponto que é o ponto GPS, onde a pessoa está, e aí essa pessoa vai caminhando até o ponto onde eu planejei. Veja aqui, planejamento. Esse planejamento foi feito num programa de SIG, de PC, de Windows, ou sei lá qual for a plataforma, não interessa. E passei isso, Oracle, né? Se você é bom, Oracle. Então eu passei esse programa aqui de SIG, essa informação planejada, eu passo para o programa de campo. E aqui nós estamos vendo uma tela de um programa de campo. É uma tela que está lá no GPS. E aí veja, você é esse cara aqui, ó, essa estrelinha. E esse X aqui, ó, esse mais aqui, você vai caminhando até o ponto azul, que é o ponto planejando, e isso vai sendo mostrado na tela. Tá bem? Então eu vou te dar uma dica agora, porque geralmente na primeira vez que você vai fazer isso, você vai ficar perdido.
Posso te garantir. É como se fosse a primeira vez que você vai dirigir um carro hidramático, um carro que tem troca automática de marcha. A primeira vez que você vai fazer isso, você vai dar um cagaço e vai pisar no freio, pensando que e vai pisar no freio com o pé esquerdo, pensando que é embreagem. Então é normal, então você precisa acostumar. E aqui eu vou te dar o exemplo de como acostumar. Como que você vai acostumar para achar o ponto? Porque esse ponto azul não mexe, esse ponto preto mexe, é você andando. E conforme você anda por um lado e para o outro, esse ponto mexe. E às vezes você está andando para cima e o negócio vai para trás. Vou te falar agora uma dica de ouro. Uma dica de ouro. Dica de ouro. O que você vai fazer? Você vai virar o seu tablet, o seu GPS, a sua tela onde esse mapa está aparecendo, vire para o norte, porque esse é o grande ponto do A do Borogodó aqui. Ó. O mapa sempre mostra para cima o norte, tá bem? O mapa sempre mostra para cima o norte. Então vire esse mapa para o norte. A partir do momento que você vira para frente, para o norte, esse pontinho, se você vai andar para frente, vai andar para o norte também. Então veja que esse ponto preto está ao sul do ponto azul. Se eu quero caminhar para o ponto azul, se eu virar esse mapa para o norte e andar para cima, no sentido do norte, eu vou chegar até o ponto azul. Olha que legal. Tá vendo? Então, a partir do momento que você tem esse mapa sempre apontado para o norte, é muito fácil andar com o preto a chegar ao azul. Tá? Essa é uma dica de ouro. E aí, a amostragem em ponto, a partir do momento que você chega naquele ponto, você vai tirar subamostras em um raio de 5 metros, diâmetro de 10, máximo. E isso é uma amostragem pontual. E por que você não pode pegar uma amostra só no lugar que você chegou? Por quê? Porque você pode ter o azar de estar furando uma amostragem, tirando uma amostra, em cima da safra de soja, em cima da linha de soja anterior, por exemplo. E aí você vai mostrar uma quantidade imensa de fósforo. Não porque você fez o quê? Uma amostra, então, ele tende a ter ou poucas subamostras, tende a levar a um erro de representação daquele ponto. Não faça nunca um ponto amostral só. Tire subamostras. Quantas? Entre 5 e 10. Quanto mais próximo do 10, melhor. Né? Então é fácil lembrar, ó, 10 em 10 metros de diâmetro. 10 em 10 metros de diâmetro. Então chega naquele ponto. Daquele ponto você estabelece um raio de 5 metros para todo lado e sai andando, né? E vai tirando ali, ó. Não tire só na linha e não tire só na entrelinha. Faça uma amostra compostas de, se você consegue ver a resteva anterior, 5 de entrelinha e 5 de linha. Para que você tenha um balanceamento ali do fósforo, principalmente, que vai te trazer problema. Tá? Na hora de fazer a análise analítica lá no laboratório. Não é? Senão você vai superestimar o fósforo se você tirar só na linha. Tudo bem? Então é assim que faz. E aí existe uma outra técnica de você fazer aqui, ó, como essa que eu estou mostrando agora. Então por essa técnica está fazendo no centro da célula. Se você for mais criterioso, você pode fazer uma amostragem em diamante. Veja que nesse caso, nessa linha, vai ser no quartil primeiro. Nessa linha vai ser no segundo quartil. Para quê? Para tirar aqui o alinhamento da amostragem. Isso é se você for mais criterioso, não é? Mas isso demora mais para fazer no campo. Via de regra, o que faz na prática, e se você for acadêmico, essa aqui é mais interessante para você. Se você for do comercial, meta o pau na centralizada, mas não se esqueça. Centralizado é um ponto onde você vai coletar as subamostras em um diâmetro de 10. Se você faz essa prática que eu estou mostrando agora, que é aleatorizar dentro da célula, você não pode interpolar de maneira nenhuma. Por quê? Porque a hora que você vai interpolar nesse caso, essas subamostras que você tirou na célula inteira vão se agrupar para um ponto de informação central pelo SIG.
Não estou entendendo o que você está falando. Vai entender quando a gente for falar de SIG mais para frente. Tá bem? Então, a hora que vem o resultado dessa subamostra do laboratório, você vai atrelar todas essas informações para o ponto central. Ora, e essa informação do ponto central não representa a célula inteira, representa só aquele ponto. Então, só faz sentido interpolar quando você pega uma amostra pontual, subamostra dentro de 10 metros. Quando você pega aqui na sua célula de 5 hectares, de 2 hectares, a célula de 5, né, de 5 hectares, ou de 10 hectares, ou mesmo de 1 hectare, não faz sentido aleatorizar as amostras e interpolar depois, tá? Então, como que eu trato nesse caso? Ora, você não interpola, você vai pintar a célula inteira, com a informação que vem proveniente do laboratório representando aquela célula inteira. Então não se interpola, tudo bem? Cuidado então, só interpola quando sua informação é pontual. Caso contrário, não pode interpolar. E aí a interpolação vai gerar informações baseadas nas informações de célula. Ou seja, você tem uma informação aqui, por exemplo, aqui a CTC é 6, aqui a CTC é 10, aqui a CTC é 10, aqui a CTC é 10. Ora, aqui vai ser uma região de alta CTC e aqui vai ser uma região de baixa CTC. Então esse processo de interpolação é o processo para determinar qual é o valor da CTC desse ponto que eu estou apontando agora. Porque você mostrou nos pontos pontuais, mas o que ocorre aqui? Não sei. Então a interpolação vai extrapolar a informação pontual regionalmente em volta do ponto amostrado. E aí a gente vai tratar esse processo de interpolação mais para frente, tá? Porque há algumas metodologias de interpolação. E aí eu vou te falar quando usar uma e quando usar outra, tá bem? E aí a amostragem também pode ser regionalizada, como nesse caso. Essa aqui é uma amostragem mostrando regiões de solo. Veja aqui que é o GNB2. Essa sigla é do sigla americana de solo. Essa aqui é de um livro que eu tirei aqui, o print de um livro americano, por isso está com a sigla americana, tá bem? Mas poderia ser aqui, ó, sigla tudo aqui é latossolo. Ora, se tudo aqui é latossolo, não vai acontecer um podizólico do lado, né? Do lado do latossolo, o vermelho, vai acontecer um vermelho amarelo. Não vai passar do latossolo para o podizólico bruscamente, como está acontecendo. Então, duas coisas que eu quero mostrar aqui, com bastante... Olha só que isso aqui é de 1997, hein? 1997. Então, faz tempo que se estuda o processo de mapeamento de fertilidade do solo. Isso aí não surgiu em 5 anos. Nós estamos há mais de 20 anos estudando a coisa. Mas uma coisa que eu quero mostrar aqui é o seguinte, ó. Veja que essas aqui então irão compor as subamostras dessa classe de solo. E aí vai vir o resultado do fertilidade lá do laboratório e você vai pintar toda essa região com a mesma informação. E na hora da recomendação, toda essa região vai receber a mesma recomendação. Ok? Porque isso é uma zona de manejo para amostragem regionalizada. Então isso é uma coisa, é um ponto importante que eu quero falar. O outro ponto importante é que observem, não existem amostras na região de transição. Por quê? Porque a região de transição, como eu estou mostrando aqui, ó, são regiões de dúvida. São regiões que não pertencem nem a uma classe nem a outra. Então se você for amostrar nesse ponto aqui que eu estou apontando agora, é uma região de dúvida. E você não amostra em região de dúvida. É por isso que não existe nenhum ponto, e olha só, não foi eu que pintei não, hein? Isso aqui é de 97. Observem, não existe nenhum ponto na região de transição. Então você precisa trazer, se no seu, isso vai acontecer até nesse ponto aqui, tá? Se você caiu aqui, de repente fez uma amostragem, não faça amostragem na bordadura. Por quê? Porque você não quer mostrar o carreador. Muitas vezes a amostragem vai nesse ponto aqui que eu estou apontando agora. Aí o que você vai fazer no SIG? O que vai fazer no SIG? Puxa para cá. Eu quero que você preste atenção que isso aqui é do meu... Esse mapa é da minha dissertação de mestrado de 2000, hein? Aliás, de 2000. Então, em 2000, eu já fazia isso no campo. Eu quero que você preste atenção nessa amostra aqui, ó. Pelo processo de amostra, essa amostra caiu aqui, ó. Aí o que eu fiz? Eu não quero mostrar
Eu não quero mostrar a carreador. Eu puxei ela para dentro, porque eu quero mostrar dentro do talhão. E veja que eu fiz isso em mais lugares. Ó, essa aqui, ó. Ela cairia aqui, ó, quadraticamente. Veja aqui, né? Se eu traçar aqui essa linha e essa linha, ela caiu aqui. O que eu fiz? Eu puxei ela para dentro do talhão. Então, toda vez que uma amostra cai perto da sua bordadura, traga mais para o centro. Por quê? Porque você não quer mostrar a bordadura, você não quer mostrar carreador. Então, aqui nesse sentido, veja que esse autor aqui em 97 não deixou nenhuma amostra aqui, né, na região de dúvida. Por quê? Porque bordadura é uma região de dúvida. É uma região de transição. Não amostra em região de transição. Essa dica que eu estou falando agora vale ouro. Né? As suas subamostras em grade, então o tamanho da célula já falei, né? Vai depender da homogeneidade da área. E também vai depender do custo, não é? Se você vai trabalhar, agora eu estou falando do ponto de vista comercial, não acadêmico. Se você vai trabalhar um agricultor que vai começar agora, ele não tem muito recurso para gastar em amostragem de fertilidade, porque custa, não é? Custa. Aí o que você vai fazer? Aumente um pouquinho, sabendo que isso vai trazer um prejuízo para a caracterização exata da sua homogeneidade espacial. Mas aumente, porque ele está disposto a pagar só por 5 hectares. Então vai fazer o quê? Melhor 5 hectares do que 100 hectares. Melhor você fazer uma amostra de 5 hectares do que uma amostra a cada 100 hectares. E quanto maior o número de amostras, ou seja, quanto menor o tamanho da grade, maior é a acurácia da delimitação das suas zonas. O que diferencia o mapa de uma grade de 5 hectares para uma grade de 2 hectares? A acurácia na marginalização desses pontos aqui, ó. Então, uma amostra com uma amostragem maior, você tem mais exatidão, mais acurácia, esse é o termo correto, na delimitação da sua zona de transição. Ok? Então, é isso que diferencia uma zona de uma grade de 5 hectares para uma outra de 5 hectares, de 2 hectares. E do ponto de vista acadêmico, você vai fazer isso com base na sua análise geoestatística, no alcance do semivariograma. Já adiantando agora qual é o parâmetro utilizado, com base no alcance do semivariograma. Ah, quer saber mais sobre isso? Digita no Google aí, escreva aí, alcance do semivariograma, vai aparecer muito material a respeito. E óbvio que quanto mais você aumenta, veja que isso aqui, ó, um artigo de 2000, quanto mais você aumenta a amostra, mais você melhora o seu nível de acurácia. Tá bem? Então, quanto maior o número amostral, maior o nível de acurácia. Veja que eu falei para você pegar 10 amostras, mas quanto maior as suas subamostras, aqui é o número de subamostras. Quanto maior o número de subamostras, melhor é o seu nível de acurácia. Fazer 20 subamostras é meio complicado do ponto de vista comercial, mas se você for acadêmico, é melhor você pegar 20 amostras para fazer um trabalho acadêmico. Do ponto de vista comercial, tente ficar em torno do 10. Tá? E olha só um exemplo aqui, como eu falo da questão da variação. Se eu quero fazer um mapa de pH, vou fazer um mapa de pH. Veja que o alcance do semivariograma ele varia conforme no tamanho da sua grade que você fez a análise prévia, tá bem? Então isso você estuda lá, esse aqui é um autor de geoestatística, então anote esse autor de geoestatística se você quer estudar mais a respeito. Se você quer determinar, se você vai para a área, não tem a mínima noção qual é o alcance do semivariograma e você vai fazer uma análise acadêmica, um estudo acadêmico de algum ponto de fertilidade, alguma variável de fertilidade, faça um estudo prévio no transecto. Então aqui, por exemplo, a declividade é nessa direção, está caindo aqui a declividade é de 5%. Pega aqui um transecto atravessando a sua declividade e faz uma amostragem prévia variando aqui a sua distância amostral nesse transecto. Aí faz a análise e com essa análise prévia do semivariograma extraído do transecto, você vai determinar qual é o alcance para depois você fazer a grade de fato, para você fazer o seu trabalho acadêmico de fato. É trabalhoso? É trabalhoso, mas é assim que faz, tá bem? Não é fácil, quer uma coisa fácil, vai vender pirulito.
Ok? Então, veja aqui, ó, que aqui, baseado no estudo de geoestatística, nós podemos ter um semivariograma, que é um gráfico ilustrando o aumento da variabilidade enquanto mais próximo, essa aqui é a distância amostral, quanto mais próximo aqui do zero, menor a distância amostral. E veja, conforme a distância menor entre as amostras, a variabilidade cai. Então essa variabilidade mostra que chega no momento em que a variabilidade se estabiliza. Esse aqui é o ponto do alcance do semivariograma, tá bem? Então isso aqui é de um autor, veja que a variabilidade ela é variável de acordo com o seu grid estabelecido no seu estudo prévio. Então veja que não é porque pH é 20 metros, fósforo é 50 metros, não existe isso, tá? Porque o alcance do semivariograma ele vai variar conforme o seu estudo da área. Se a sua área recebeu maior quantidade de fósforo durante os últimos 20 anos, é óbvio que ele vai ser diferente o semivariograma de uma área vizinha, que é uma área de mata. A variabilidade do fósforo na área de mata vai ser diferente dessa área que recebeu fósforo durante 20 anos de agricultura. Então, veja que essa variabilidade, ela varia conforme o seu nível de a aplicação de insumo ao longo dos anos agrícolas. Então, toda vez que eu interfiro na área, eu mudo a variabilidade. Menos de textura, tá bem? Menos de textura. Mas então, significa que essa coisa do estudo da variabilidade, ela funciona de um tempo. Então, normalmente, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que mesmo que você for comercial, e eu te recomendo se você for prestador de serviço, que você faça um reestudo da área, do ponto de vista de fertilidade, entre 2 e 3 anos. Entre 2 e 3 anos. Porque depois de 5 anos, a sua variabilidade mudou toda, porque você interferiu. Você fez calcário variado, você fez fósforo e potássio variado. Então vai mudar também ao longo dos anos. Então a cada 2 ou 3 anos, faça um reestudo da variabilidade espacial. Tá? Então, se você quer do ponto de vista acadêmico, porque aqui nós estamos tratando também da abordagem acadêmica desse estudo de amostragem, você precisa fazer uma amostragem com base nos parâmetros da geoestatística, ok? E veja que mesmo para uma região muito grande, e mesmo para o zinco é difícil você fazer análise laboratorial, porque a análise analítica tem muito problema do zinco fazer análise lá. Então só da análise, só do ponto de vista laboratorial, já existe uma variabilidade do zinco. E veja que o autor aqui, ele conseguiu fazer uma análise geoestatística e conseguiu um semivariograma de 470 quilômetros. Ora, os meus talhões são de 100, 200, 300 hectares. Então como é que eu vou ter um alcance? Vou tirar uma amostra a cada 470 quilômetros? Sim, porque por base nesse estudo acadêmico desse autor, ele fez pela análise prévia que uma grade de 470 quilômetros por 470 quilômetros para fazer zinco é suficiente para adotar esse nível de exatidão, de variabilidade, de detalhamento. Então veja que a sua grade amostral, vou falar com bastante cuidado agora. A sua grade amostral está atrelada à sua necessidade de detalhamento da variabilidade. Veja aqui que na região da Flórida inteira, que eu estou mostrando aqui, ó, existe praticamente uma classe de zinco. É tudo a baixa, não é? Então, não importa onde está a sua fazenda, vai estar tudo dentro da baixa. Mas é óbvio que se você for aqui numa pequena região e fazer uma amostragem de 100 por 100 metros, que é 1 hectare, você vai ter a variabilidade do zinco dentro dessa região. Ou seja, quanto menor o tamanho da sua grade amostral, maior é o nível de detalhamento daquilo que você consegue. Então, nesse sentido, eu quero dizer para todos vocês agora, eu quero dizer que não há grade errada. Não há grade errada. Porque do ponto de vista geoestatístico, eu consigo fazer ou gerar semivariogramas com base, desde que eu faça a amostragem na curta escala.
Então eu consigo, por isso a minha regra do 10% que eu coloquei lá para cima, entende? É por isso, olha, eu estou há muito tempo nessa brincadeira. Estou há muito tempo nessa brincadeira. Então é por isso a minha regra dos 10%, para o estudo da variabilidade na curta escala. Não é? Porque se eu fizer o estudo da curta escala, eu consigo gerar um semiprograma mesmo de um zinco com alcance de 470 km. Então, esse autor aqui de 1997, hein? A geoestatística não surgiu hoje, viu, gente? A geoestatística surgiu desde a época de Krige, fazer a krigagem, lá desde a década, sei lá de quando que é, se é 60, se é 40, é muito antigo. Não é? É que esse estudo foi feito para determinar o lugar que eles vão cavar uma mina para fazer ouro, para extrair ouro. A Petrobras usa isso demais para determinar qual é o lugar que eles vão fazer um ponto de perfuragem para fazer. Então as sondas de estudo, elas levam a determinação de um alcance para gerar os mapas de petróleo lá no meio do mar, para determinar qual é o ponto exato que eles vão fazer um furo para extrair petróleo. Não é? E isso funciona para a fertilidade do solo também, graças a Deus. Então veja, nós usamos essa técnica para estudar a variabilidade espacial. Se eu quero com maior ou menor variabilidade espacial, depende do meu tamanho da grade. Agora, não significa que uma grade de 5 por 5 hectares eu não vou conseguir a variabilidade espacial. Agora, veja, isso é para algumas variáveis. Para compactação, isso não dá certo fazer grade de 5 por 5 hectares. Por quê? Porque o nível de variabilidade espacial da compactação, ele não atinge a escala de quilômetros, não adianta, tá bem? Então, para compactação, para nematóide, isso é numa escala muito pequena, entre 10 e 50 metros, quando muito. Né? Vamos mudar de assunto agora. Então, falamos das metodologias de amostragem, em grade ou regionalizada, não é? E aí vamos tratar os equipamentos para fazer isso. O que eu preciso? Ora, preciso de um trado, preciso de um GPS, preciso de uma telinha que me leve até o lugar. Isso aqui é uma foto que eu tirei, essa aqui é uma foto de 1999. Né? Eu não preciso de um trado automático, posso fazer na mão. Né? E que GPS que eu tenho? Hoje eu posso usar um celular. Vamos tratar aí, ó, qual é o coletor de dados usar? Ora, existem coletores específicos, como esse que eu estou mostrando aqui, desse fabricante, esse se chama Juno. Eu posso usar meu celular também. E veja que esse fabricante, já pegando a onda, ele viu que o seu celular já pode ter um GPS. Aí porque é o seguinte, gente, olha, se eu tenho um mapa aqui, ó, que vai gerar uma grade, veja, se eu vou gerar uma grade amostral, é aqui que eu quero chegar. Se eu vou gerar uma grade amostral de 5 por 5 hectares, então essa grade aqui tem 5 hectares. Ou mesmo que tenha 1 hectare do ponto de vista acadêmico. Aí depois eu vou tirar umas subamostras. Aí num diâmetro de 10 metros, ora meu parceiro, 10 metros é o erro do GPS. Olha só o que eu estou falando agora. 10 metros é o meu erro do GPS. Então por que eu vou fazer a amostragem de solo com GPS RTK que dá 1 centímetro? Não preciso. Então, para fazer a amostragem de solo, qualquer GPS de navegação é suficiente. Então, o GPS do seu celular é suficiente. Então, veja que esse fabricante, que é um fabricante de GPS, ele fez aqui uma adequação de um celular para funcionar, para fazer mapeamento de campo. Mas você pode usar o seu celular também? Pode, vou mostrar alguns programinhas que você pode usar daqui a pouco. Aí, se você for usar o seu coletor de dados para fazer algumas outras atividades, por exemplo, esse GPS aqui que se chama Juno, ele tira foto. Para que eu vou querer tirar foto? Para fazer uma foto georreferenciada, por exemplo, de uma área de plantas daninhas existentes, uma mancha de plantas daninhas existentes. Então aqui eu tiro uma foto, aqui eu tiro outra foto, aqui eu tiro outra foto. E aí eu vou fazer um mapa de plantas daninhas regionalizada com base na minha foto que eu tirei. Ah, mas não é o caso. Eu quero fazer depois que esse meu controlador ele se conecta com o meu aplicador VRT para fazer a aplicação de calcário. Ah, então você precisa de um coletor que tenha um protocolo de comunicação via RS-232.
Então esse aqui não conecta com o seu aplicador. Se você precisa que um coletor se conecte com o seu aplicador, o que você quer é esse cara aqui, ó, que esse cara chama Nomad. Ou um parente dele, né? Ou seja, eu estou falando desse fabricante, mas você poderia ter outro fabricante, não é? Tem diversos outros fabricantes de GPS no mercado. Então, mas você precisa de um coletor. Se você quer fazer a aplicação VRT e você quer que esse mesmo coletor seu conecte com o equipamento, com o trator, não com o trator, mas com a máquina, com o implemento que vai aplicar, você precisa então de uma conexão RS-232. E aí vai precisar de um coletor específico como esse. Ah, não, eu quero fazer um pós-processamento, porque a minha área é área acadêmica e eu quero fazer uma coleta amostral, não de fertilidade, mas eu quero fazer uma coleta amostral de nematóide. Ah, eu quero ter bastante precisão. Acurácia, que é o termo correto, não é? Ah, então veja que esses três aqui são do mesmo fabricante, hein? Ah, então eu quero de um pós-processado. Então você quer um desse daqui, ó. Que esse cara aqui vai conseguir fazer a coleta, não do código CA, mas a coleta da portadora L1, L2, não é? E aí vai conseguir fazer o processo de correção pós-processado daquela informação mapeada em campo. Então, para a correção pós-processada, eu preciso de um GPS que faz a coleta das portadoras L1, L2, não é? E nesse caso, isso aqui não se chama RTK, hein? Chama pós-processado. Então, qual coletor você quer? Bom, depende do que você vai fazer. Não é? Se você quer o mais baratinho de todos, não é nenhum desse. O mais baratinho de todos é um desse. Só que veja, o celular já cai um dia da sua mão, cai no chão, já era, pica em 1000 pedaços. E aí você pode deixar isso aqui cair de 10 metros de altura que não vai quebrar. Então essa é a diferença desse para esse, por exemplo. Qual é a diferença desse para esse? Esse aqui custa, sei lá, 3 vezes mais do que um celular. Bom, depende do celular, né? Depende do celular. Tem celular hoje até de 6, 8 mil reais. Então, só que mesmo esse de 6, 8, 10 mil reais caiu no chão, já era, pica. Agora imagina num ambiente agressivo do sol e mais ainda, da luz solar atingindo a tela do seu celular, vai ficar preta, uma tranqueira para ir. Pior coisa que tem é você fazer um mapeamento de alguma coisa em campo, debaixo do sol, e a tela ficar preta. Dá raiva de tudo, tá bem? Aí ele cai no chão e quebra. Ou toma uma chuva e já era. Então é para isso que tem esses coletores mais específicos. Eles resistem à queda, resistem à água, mas óbvio que tende a custar mais caro. Aí depende da sua aplicação, né? Depende da sua aplicação do que você vai fazer. Está começando agora? Pega um celular mesmo, né? Enfim, caminhando para frente. Aí o aplicador, bom, depende, o coletor, né? Amostral. Isso aqui é eu, lá em 1999, coletando com um quadriciclo. Então, esse equipamento facilita o quê? O processo de amostragem. Mas o caminhamento até o ponto pode ser a cavalo, a pé, né? De bicicleta, seja do que for. Esse equipamento ele vai facilitar o processo de aquisição da amostra de solo. E aí tem vários no mercado, estou mostrando 2 mais fortes aqui que vende. Tem outros no mercado brasileiro também, tem importados. Esses 2 são 2 brasileiros que vendem bastante no mercado. Um chama Saci e outro chama Falker. Um instalado, só que um é outro. O da Falker pode instalar no carro também e o do Saci pode instalar em quadriciclo. Só estou mostrando aqui possibilidades. Posso instalar no trator, posso fazer isso do trator, pode. Tá bem? Então esses são dispositivos que facilitam o processo de amostragem. Isso não tem nada a ver com o caminhamento até o lugar do campo. O caminhamento eu preciso do programa. E o programa vai estar num tablet, num celular, num coletor de dados GPS específico. Veja, posso colocar no platô e aí eu vou precisar do software. Geralmente esse software, o termo em inglês para ele se chama Scouting, ok? Esse é o termo para esses programas de fazer mapeamento em campo, de agricultura de precisão. Mapeamento de quê? De solo, de planta daninha, da operação agrícola, seja do que for, do nematóide. Tá? E aí eu vou fazer como? Ora, eu vou precisar colocar nesse coletor de dados, eu preciso colocar um programa. E o programa que eu gosto muito é esse, tá bem? Eu gosto muito desse. Se eu for indicar algum para vocês, eu vou indicar esse.
É um Farm SiteMate da Oak, mas atualmente ele chama FarmWorks Mobile. Ok? É um programa bastante interessante, por quê? Porque ele vai permitir, inclusive, você criar essa grade em campo. Você não precisa necessariamente do SIG para fazer esse processo de criação desse pontos amostrais em campo. E mais, ele permite já te exportar depois esses pontos amostrais em um formato compatível com o SIG, que chama shape.shp, que abre direto no ArcGIS ou ele abre em qualquer programa de SIG. O programa o arquivo com extensão SHP, igual você falar .doc. .doc você sabe que é Word. .shp você tem que saber que é de SIG. E ele serve para qualquer SIG abre um .shp, que é um arquivo shape. E esse programa de campo, ele exporta em shape. E ele também permite você importar o seu mapa de prescrição de fósforo, de calcário, e permite ele comunicar com o controlador via RS-232, que eu comentei agora há pouco, e fazer a aplicação em VRT do calcário. Então é um programa bastante completo, tá bem? É um programa de agricultura de precisão, ele não é novo, é bem antigo, inclusive, mas o problema dele é que ele só serve para Windows Mobile, que é o Windows antigo, Windows CE, não é? Então o seu computador precisa ter o Windows Mobile. Veja que esse coletor aqui tem um Windows CE dentro dele, né? Esse coletor também, esse coletor aqui, ó, tá vendo? O Windowsinho, o Windows CE. E o problema dele é que ele não vai funcionar nem em iOS nem em Android. Então, infelizmente, né? Mas se você for adquirir um coletor de dados via Windows CE, o Windows Mobile, ele é interessantíssimo para usar. Tem um custo, obviamente ele não é de graça, como nada na vida é de graça, mas é um que eu recomendo. E da mesma fabricante, hoje a Trimble adquiriu essa companhia, de uma empresa só. Existem outros também, existe o Nacional também. Eu estou fazendo aqui, obviamente, me desculpe a Frauker, não é? O objetivo dessa aula é fazer uma abordagem mais acadêmica sobre o tema. É óbvio que existem outros fabricantes de software nacional. O Falker, por exemplo, o mesmo fabricante desse coletor aqui, ó, também tem um SIG para agricultura de precisão, também tem um programa para coleta de agricultura de precisão, tá bem? Com menos funcionalidade do que o FarmWorks Mobile, convenhamos, tem menos funcionalidade, mas que funciona também. Então, mas no Windows CE. E essa empresa também, ela tem aqui, ó, se você for puxar lá no seu Google Play ou no App Store, você vai conseguir Trimble Ag Mobile App. E aí você consegue aqui fazer um mapeamento. Mapeamento de quê? Mapeamento de um atributo, né? E também ele permite importar o seu shape para você ter a base de lá. Por quê? Porque você precisa ter um shape com os pontos planejados para você caminhar até aquele ponto que você tem planejado no campo. Um outro programa também, esse aqui é de graça, chama Cirrus. Aí você consegue aqui, ó, tá em português, ó que interessante, né? Faz o mapeamento do talhão, ó, veja que eu fiz o quadradinho aqui, ó. Fiz o quadradinho aqui em cima do talhão que eu criei, né? Aí em cima desse quadradinho permite importar o seu shape também, permite você caminhar até o ponto, e aí isso aqui obviamente não é para Windows CE, isso aqui é já mais a telinha do celular, deu um print aqui na telinha do meu celular. Funciona também, né? Um outro aqui, ó, a telinha do celular, veja você caminhando, eu caminhando e tem a tela aqui, tá vendo? Aí eu quero fazer um levantamento de quê? De plantas daninhas. Eu quero fazer um scouting. O que é o scouting? Onde que tem mais ou menos rocha, numa área que tem muita pedra, ou tronco numa área que é recém-desmatada, ou planta daninha resistente, ou uma área de alta compactação, ou um ponto que durante o meu processo de cultivo eu vi ali que na hora que chove não enxuga, né, a água não infiltra, portanto há uma alta probabilidade de ser uma região de alta compactação, né? Para depois que eu tirar a cultura eu fazer lá uma trincheira e estudar melhor. Então, é scouting. Ir lá aqui é tal ponto, ó. Eu estou aqui, ó, tá vendo? Caminhamos até lá e mapeamos.
Aí o outro programa também é o Collector da ArcGIS, da Ensri. É um programa que faz, é o mesmo fabricante, o mesmo desenvolvedor desse software de GIS, ele faz esse software de campo também, chama Collector. Também serve, né? Obviamente que ele importa shape, o seu, enfim. Qual é o programa que você vai usar? O que você quiser. É importante é que esse programa permita importar o seu shape, o SHP do seu SIG, e mostre onde que você está caminhando. É só isso que você precisa, e isso precisa aparecer na tela. Tá bem? Aí vamos fazer uma simulação agora para fechar. Vamos fazer uma simulação para amostragem da compactação. Como é que funciona? Então eu tenho aqui um coletor. Do coletor eu vou abrir lá no Windows Mobile, né? Vou abrir o FarmWorks Mobile. Ele vai abrir essa tela. E aí eu tenho os pontos planejados. Onde esses pontos foram criados? Foram criados no SIG. Ah, eu não tenho os pontos planejados. Eu quero criar os pontos. Eu não tenho isso aqui antes. Quero criar lá no Vamos Ver. O que é no Vamos Ver? Vamos lá, faço a bordadura do talhão. Então a primeira atividade é fazer a bordadura do talhão. Então eu vou lá, abro o programa, ele dá o status do GPS. Ó. Então deu, a partir do momento que o seu coletor de dados começa a soltar a informação de latitude e longitude, pode começar. Enquanto ele não está soltando informação de latitude e longitude, e com uma informação de PDOP. Ah, eu não sei o que é esse negócio de PDOP não, hein? Volta no tema lá de GPS e assista sobre GPS. Eu falei lá a respeito. Espera baixar o DOP, espera baixar o DOP. Espera ter um número de satélites suficiente para ter uma probabilidade de acurácia melhor de suas coordenadas. E aí mete o pau fazendo, né? Aí então vê aqui pelo status do GPS, vê se ele está soltando latitude e longitude. Está soltando latitude e longitude? Né? Então eu vim aqui em arquivos, ó, arquivos, e isso eu estou ensinando a fazer pelo FarmWorks Mobile, tá? Arquivos GPS status, mostra aqui o status, está funcionando, meto o pau agora, clica aqui em nomear automático, novo mapeamento, cliquei aqui em novo mapeamento, ele abre essa telinha, ele pergunta para mim onde é que eu quero criar. Então, dependendo se você for um prestador de serviço, você vai começar a ter várias pastas aqui de acordo com seus clientes. Ah, cliente tal, talhão X, talhão 2, talhão 2. Ah, o nome do talhão, talhão 2, né? Ok. Se precisar criar uma pasta nova, é aqui. Então, tá vendo? É muito parecido com fazer alguma coisa no Windows. Muito parecido. Aí depois, ó, aí abre uma tela, né? Abre uma tela mostrando aqui que você está lá no meio do talhão, né? Aí você vai mapear o quê? Vai mapear um contorno. Por quê? Porque você vai mapear primeiro o contorno da área, para depois estabelecer a grade. Então esse é o processo em campo, gente. Primeiro estabelecer o contorno, depois estabelecer a grade. Ah, estabelece o contorno. Clica aqui no automático, ó, vai em registro, clica em pontos, cliquei aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Pontos. Por quê? Porque eu posso clicar, mapear uma área, um caminho ou um ponto. Eu não estou fazendo trilha, né? Eu não quero. Então, geralmente você vai mapear contorno e ponto. Cria no contorno, tá vendo aqui, ó? Selecionei contorno e cria para o registro automático. Por quê? Porque senão ele só vai registrar a hora que você clicar em registrar, registrar, registrar. Então, nesse caso, você vai fazer quando você tem um caminhamento em reta, aí passa aqui por um meio de uma área de mata, por exemplo. Ah, eu não consigo atravessar esse rio para continuar registrando. Então, ponto aqui, clica no registra, vai lá do outro lado, clica no registra de novo, ele estabelece uma reta. Ou se não, se tem um carreador, você vai registrando aqui no registro automático e vai caminhando aqui em volta da bordadura. E aí ele vai plotando, ó, ele vai plotando, tá vendo aqui, ó? Veja que aqui está em bordadura, clica em começar e ele vai começar a plotar enquanto você está caminhando. Aí você percorre a bordadura do talhão, de carro, a cavalo, a pé, seja do que for. Contorne. Aí depois que você contornou, veja que já tem a área. Aí você clica com o botão direito, que nesse caso não tem botão porque é uma tela. Então mantenha o seu dedo pressionado. Mantenha o seu dedo pressionado sobre o talhão. Aí pede aqui, ó, área de grelha. Ah, o que é isso? Ah, a tradução foi mal feita. Mas é área de grade, ele queria dizer. Área de grade. E aí ele vai criar uma grade. Aí ele vai criar essa grade, você vai estabelecer. Ah, eu quero uma grade quadrada de tamanho de 10 por 10. Ou se eu quero cada grade de 1 hectare. Ah, 1 hectare é 100 por 100 metros. E eu vou estabelecer o meu ponto no centro da célula. Ou eu vou aleatorizar dentro da célula. Ah, e a amostra número 1 vai ser chamada 1. Tá vendo? Ó, escolhe aqui as minhas configurações de criar. Clico OK. Tá vendo aqui? Ó?
estabeleci um quadrado no centro, clico OK. Aí, a partir do momento que eu cliquei em OK, ele vai pedir, ó, me estabeleça aí a linha de base. Aí, o que eu fiz aqui, ó, o que eu fiz? Eu estabeleci a linha de base nessa lateral do talhão. Por quê? Para que a minha célula ela fique paralela à reta maior. Então foi isso que eu fiz. Ó. Cliquei aqui, estabelecei a minha célula. Então essas células são as células onde no ponto central, no centro de cada célula, vai ter um ponto amostral que eu preciso caminhar até ele. Então aí, ó, aí eu estabeleci, a partir do momento que eu dei OK, ele criou aqui o meu ponto central, meu ponto no centro. Aí o que eu vou fazer? Lembra de tirar? Olha o que eu estou fazendo aqui. Ó. Cliquei nele e arrastei o ponto para tirar da onde? Tira, porque eu não quero mapear com o arreador, eu quero mapear o talhão. Então eu arrastei ele mais para o centro. Tá vendo aqui? Arrastei mais para o centro. E aí por fim o que eu faço? Aí meus pontos estão lá, gente. Meus pontos estão lá. Se eu clicar aqui ele vai mostrar. Ah, esse é o ponto 2. Ah, esse é o ponto 10, 20, sei lá quanto. Aí eu vou caminhar até o ponto. Caminhando como? Como eu mostrei aqui, ó, vai aparecer onde você está e onde você tem que ir. Vire a sua telinha para o norte e caminhe até aquele ponto. Não é? Ou dirija até aquele ponto, se você tiver com um quadriciclo, ou com um caminhonete, ou com um trator. Chegou naquele ponto, estabeleça um raio de 5 metros ou um diâmetro de 10, colete as subamostras, misture, coloque na saquinha, no saquinho, coloque uma etiqueta referente àquele número daquela amostra e aí manda para o laboratório. Então o processo é super simples, o processo é esse. Muito obrigado, era isso que eu tinha para falar, até mais.